Isso agora foi. Nos últimos 2 dias falamos sobre o pregão, que hoje é utilizado praticamente para tudo que vai se licitar, inclusive obras e serviços de engenharia. A concorrência, que é para obras e serviços de engenharia de um caráter mais tecnológico, mais vultuoso. O concurso, que geralmente é utilizado para a seleção de pessoal ou para alguma seleção de projeto. Temos o leilão, que é para leiloar, né, fazer a venda de bens inservíveis do órgão público, e o diálogo competitivo, onde eu acabei de explicar para vocês. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe essas 5 modalidades de licitação. E quais são as principais mudanças que a nova lei traz? Ela extingue 2 modalidades, que é a tomada de preço e o convite, como a gente disse no início, cria o diálogo competitivo, que foi idealizado para as licitações que vão envolver a tecnologia, né? Como eu disse, técnicas, soluções que dependam de adaptação das opções do mercado. E a regra agora é que a proposta passe por uma análise em primeiro lugar e após a habilitação, podendo o órgão público exigir habilitação apenas daquele que provisoriamente ocupa a primeira colocação. Como é que é isso, Eli? Agora, nos processos licitatórios, a gente, por exemplo, cadastra a proposta e vai para o processo, para a fase de lance. Ao abrir a sessão no horário marcado do edital, o sistema começa a análise da proposta. E aí, nessa análise de proposta, ele vai classificar as propostas. Ele classifica as propostas que irão para a fase de lance. Ali, depois dessa classificação, abre a disputa e aí vai o lance a lance para ganhar quem der o menor preço. Nesse sentido, a hora que finda essa fase do lance, abre para que o melhor classificado possa entregar, possa enviar via sistema os documentos de habilitação que são exigidos no edital. E todas as modalidades, elas deverão ser preferencialmente eletrônicas. No caso dos órgãos vinculados à esfera federal, até as dispensas e as inexigibilidades também são eletrônicas. Já municípios, né, órgãos menores, órgãos municipais, podem realizar dispensa no formato presencial ou ainda receber por e-mail. Temos os modos de disputa. Como é que esses modos de disputa? São os modos que acontecem os lances. Nós temos os lances aberto, que é onde todo mundo vê o lance de todo mundo. Temos o lance fechado, que é onde o outro licitante não vê o lance. Essa modalidade esperava-se que ela fosse autorizada para obras e serviços de engenharia, mas aparentemente ali o presidente da República vetou, e aí até obras e serviços de engenharia hoje é realizado no formato aberto. E nós temos o aberto e fechado. Como é que é o aberto e fechado? A primeira rodada de 10 minutos ou de 15 minutos, todo mundo vendo, né? Quem está participando ali, não tem identificação do licitante, mas aparece licitante 1, licitante 2, apenas o Compras.gov, que não é possível você identificar licitante, mas você consegue ver quando alguém cobriu a sua oferta. Então, essa é a modalidade aberta. Findado o prazo que o edital traz, se é 10 minutos, 15 minutos, entra-se em um tempo aleatório, onde ele vai fechar de 0 até 10 minutos. Ellen, é possível o pregoeiro manipular esse tempo? Não, porque o pregoeiro ele coloca no sistema essa informação do tempo aleatório, porque o sistema é aberto e fechado. Então, é o sistema que vai parametrizar e vai fechar, vai encerrar. E aí, o que o edital traz? Geralmente, o edital traz que da melhor proposta naquele momento ali do lance aberto, onde todo mundo está vendo, da melhor proposta até 10% dela vai classificar para o lance fechado.
E aí, dados 10 minutos, encerrou ali aleatoriamente, pode encerrar com 2, com 1, com 30 segundos, com 10 minutos exatos. Encerrou o tempo, quem está naquele intervalo de lance vai dar um único lance e aguardar. São 5 minutos para você dar esse lance. Nesses 5 minutos, é uma única chance que você, licitante, tem. E aí, findou-se os 5 minutos, o sistema abre e aí vai aparecer para você, licitante, se o seu lance foi o menor, se você ganhou. Tá certo? Eu não sei se a Michelle já fez processo licitatório nesse formato, mas, assim, para quem trabalha com obras de serviço de engenharia, é a modalidade de disputa que eu acho mais justa, aberto e fechado. Porque não vai para aquele mata-mata, sabe? De leilão mesmo, reduzindo o preço das propostas. Tudo tranquilo aí, pessoal? Posso continuar? Então, e aí a nova lei de licitações traz o mesmo rito de procedimento, tanto para o pregão quanto para a concorrência. Então, Ellen, o que vai ser diferente na hora de eu participar do pregão e de uma concorrência? Ritualmente, nada. É somente a questão de documentos, que ali na fase interna vai ser necessário algumas adequações. Mas as fases internas para você, licitante, participar, permanece da mesma forma. A nova lei de licitações trouxe também a inserção de critérios de sustentabilidade com enfoque na dimensão social, possibilidade da exigência de percentual mínimo de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou egresso do sistema prisional. Então, não se assustem se vocês forem participar de licitação e tiver lá que 10 da proposta melhor classificada até 10% será classificada em empresas que tenham mulheres vítimas de violência doméstica em sua direção ou em sua sociedade. Da mesma forma, o egresso do sistema prisional. Entenderam essa parte? Tranquilo? Possibilidade, gente, de utilizar o sistema de registro de preço para dispensas e inexigibilidades. Aqui eu não consigo adentrar muito e explicar para vocês o passo a passo do que é um sistema de registro de preço, inexigibilidade, embora eu falei no primeiro dia sobre inexigibilidade, repeti ontem sobre dispensas, mas houve essa permissão, porque antes não havia permissão à dispensa. Quando o órgão público fazia uma dispensa, ela deveria ser empenhada no valor total para que o licitante já fornecesse a quantidade exata. Hoje não, pode haver, por exemplo, uma dispensa de café, pode café, e pode fazer empenhos fracionados, não precisa empenhar totalmente, desde que a dispensa seja um sistema de registro de preço. Alguém levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Ou eu estou equivocada aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Agravamento das sanções penais inserido diretamente no Código Penal. Isso aqui, pessoal, porque eu costumo dizer para os meus alunos, existem algumas coisas e questões que levam à prisão. Algumas delas, pensão e licitação. Então, por mais que a gente, às vezes, né, tá um pouco incrédulo e tudo, mas o que eu sempre digo, ande corretamente para que vocês não tenham nenhum problema com a justiça, nenhum problema, principalmente de ser sancionado ali e responder por crime. Então, tenham sempre atenção, não deixe de cumprir com o que o edital de licitação exige de vocês. Por quê? Porque vocês vão estar deixando a empresa correta, tudo certinho, para não ter maiores problemas futuramente. Criou também com a nova lei de licitação, na previsão de cláusula definidora de riscos, responsabilidade entre as partes, que caracteriza o equilíbrio econômico. Então, todo o edital de licitação hoje, ele, além do termo de referência que ele tem que trazer, ele tem que trazer o estudo técnico preliminar e o mapa de risco, como anexos deste edital. Então, por exemplo, o mapa de risco, ele vai trazer quais são os riscos contratuais
daquela contratação, daquele processo licitatório. E é através desses riscos contratuais que futuramente, se você, licitante, precisar solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro, será analisado. Espera aí, a empresa da Ellen está pedindo o reequilíbrio econômico-financeiro baseado nessa justificativa. Vamos lá no mapa de risco verificar se essa justificativa que ela está trazendo já constava no mapa de risco. Epa, Ellen, essa manifestação que você colocou já constava no mapa de risco. Então, quando você contratou com a administração, você estava ciente que esse era um risco. Você deu o seu preço, então não tem como a gente reequilibrar o seu contrato. E aí, Ellen, mas tem município que não está publicando o mapa de risco. Se você, licitante, não tem acesso ao mapa de risco, ele também não poderá ser cobrado. Então, o que hoje eu oriento, viu, Michele? Quem está na fase interna das licitações é a publicação do mapa de risco e do estudo técnico preliminar. O termo de referência a gente já sabe que obrigatoriamente tem que ser publicado junto com o edital. Tá certo? Todas as modalidades deverão ser preferencialmente eletrônicas, no caso dos órgãos vinculados às esferas federais, incluindo dispensa e inexigibilidade. Acho que eu voltei o slide ao invés de passar, foi. No artigo 17 da nova lei de licitações, ficou previsto que o processo de licitação ele tem que seguir estas fases: preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, habilitação, recurso e homologação. Hoje eu participei de uma licitação, na verdade, na minha cabeça eu tinha registrado a proposta e na hora da sessão ela não abriu para eu dar lance. E aí eu fui acompanhando. No acompanhamento, o agente de contratação, uma das empresas, pediu na fase de lance, encerrada a fase de lance, que ela queria manifestar recurso. Então, o recurso dela era sobre a proposta do licitante. E aí o agente de contratação informou assim, eu até tirei print dessa tela, a fase de recurso será após habilitação. Na verdade, a nova lei de licitações, ela traz que haverá fase de recurso para a proposta, fase de recurso para a habilitação e uma única fase para a apresentação da peça recursal. Mas nós, licitantes, temos 2 momentos de manifestar recurso. Repito, uma fase, a primeira fase na hora da apresentação da proposta e a segunda fase na hora da habilitação. E aí, se eu tiver interesse de manifestar recurso, tanto da proposta quanto da habilitação, eu vou estruturar a minha peça recursal e manifestar o meu recurso em um único momento. Qual que é o prazo? 3 dias úteis após o pregoeiro declarar finalizada ali a sessão. Por exemplo, a sessão minha de ontem, ela finalizou ontem, já começou a contar 3 dias úteis para manifestação de recurso. Tá certo? Após isso, a homologação e a adjudicação do objeto, que é o rito processual, onde o gestor da pasta é meio que ele bate o martelo e confirma a decisão do pregoeiro ou do agente de contratação que aquela X licitante realmente foi a vencedora, foi habilitada naquele processo licitatório, certo? No artigo 176 da 14133, os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos, contado da publicação da lei, para cumprir as regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial, sendo que, enquanto não adotarem o PNCP, deverão publicar em diário oficial. Eu até disse isso aqui para vocês, acho que no primeiro dia, que os municípios menores de 20 mil habitantes, eles ainda não são obrigados a publicarem no PNCP. Então, eles têm que publicar no site do município deles, ou, conforme a legislação municipal exige, qualquer órgão que seja o sítio eletrônico oficial deles. Geralmente, os órgãos, né, estão tendo sites, então a gente está conseguindo baixar edital pelos sites das prefeituras, por exemplo. Tá certo? Então, haverá esse prazo, e friso para vocês, Ellen, vou participar de um processo presencial.
O órgão ele tem que gravar o processo todo, em áudio e vídeo, e todas as fases. Certo? Os benefícios por ser MEI, esse eu passei para vocês ontem, e os principais documentos de habilitação. Correm e anotem, tá? Então, vocês precisam da certidão negativa de débito federal. Como é que eu consigo essas certidões, Ellen? Através do nosso amigo Google. Digita no Google certidão negativa de débito federal, vai abrir o link para vocês, vocês vão clicar, digitar o CNPJ de vocês e vai gerar a certidão. Certidão negativa estadual, Ellen. Certidão negativa estadual do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Precisa colocar o estado que a empresa está registrada, porque senão vocês não conseguem emitir a certidão correta, tá? Certidão negativa de débito municipal. A de débito municipal, geralmente os sites das prefeituras vocês conseguem emitir. Se alguém não conseguir emitir, procure o departamento de tributos da sua cidade, faça a inscrição da empresa e solicite a certidão de débito municipal. Ah, Ellen, eu sou MEI. Mesmo que seja MEI, você tem direito da certidão negativa de débito municipal. Tá certo? Certidão negativa de débito trabalhista, só digitar no Google, primeiro link que aparece, digite o CNPJ, que vocês já conseguem emitir a própria certidão. Certidão negativa de falência e concordata. Falência e concordata, vocês também precisam colocar o estado. A certidão negativa de falência e concordata de São Paulo, da Bahia, Minas Gerais, porque ela também é conforme a comarca da região, conforme o estado que vocês estão. E aqui, ó, estou observando que faltou uma informação, mas vocês anotem aí a certidão negativa de FGTS, que é a certidão de fundo de garantia. Ellen, mas eu sou MEI, eu não tenho funcionário registrado. Não tem problema nenhum você não ter esse funcionário registrado. As certidões, elas são para garantir que você não tem débito naquele órgão. Então, mesmo que você não tenha funcionário registrado, você tem direito à sua certidão negativa de FGTS. Como é que você faz para solicitar pela primeira vez a sua certidão negativa de FGTS? Você vai até a agência da Caixa Econômica Federal, acompanhando ali com você seu contrato social ou o seu CCMEI e também o cartão de CNPJ. E vai no departamento de FGTS, pessoal, eu estou querendo a minha certidão de FGTS. E o órgão vai emitir para vocês a certidão de FGTS. Precisa ir uma única vez. Após isso, basta vocês estarem emitindo pela internet. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Alguém levantou a mão? Michele, Pode falar, Michele. eu observo nessa certidão de FGTS que quando a empresa, o fornecedor, ele de MEI passa para microempresa ou para EPP, eles não atualizam o cadastro, fica a razão social sempre a anterior. E eu já tive situações, né, de problema com isso, com uma outra empresa entrando com recurso, questionando isso. Então, seria uma coisa importante, né, de estar aí falando da atualização desse cadastro junto ao FGTS, que eu presencio muito isso. Não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. Sim, toda vez que a empresa ela realizar alguma mudança, alguma alteração nos dados da empresa, ela precisa ir até os órgãos oficiais atualizar. Geralmente a Receita Federal hoje ela já atualiza quando você atualiza o contrato social, mas a Caixa Econômica não atualiza e também geralmente a de falência e concordata não atualiza. Então você precisa ir nesses dois órgãos atualizar. E também quem mexe com engenharia, no Conselho Regional de Engenharia também precisa ser atualizado. Inclusive, o Conselho Regional de Engenharia, ele tem o CONFEA tem uma instrução normativa
que ela instrui a inabilitação da empresa se a certidão dela do CREA tiver em desacordo com o contrato social. Já o FGTS, o que não pode estar diferente? O endereço. Se o endereço do FGTS estiver diferente do contrato social, o órgão público, a prefeitura, ela pode inabilitar o licitante. Ellen, por enquanto mudou, o endereço permanece o mesmo, mas mudou minha razão social. Não é motivo para inabilitar, porque você observa que foi só uma mudança no nome, na razão social. Porém, é obrigação nossa, licitante, alterar os nossos dados nas bases de dados do governo. Então, fez uma alteração? Bora lá nos órgãos alterar também. Tá certo? Dúvida até aqui, pessoal? Gostei hoje, hein? A sala cheia. Vamos lá, olha só. O ouro aqui hoje sobre o Antecipa.gov ou o Pronamp. Eu vejo muitos gurus aí na internet falando sobre o Antecipa.gov e garantindo para vocês, vem para o meu curso porque vocês vão conseguir um Antecipa.gov, vocês vão conseguir adiantar com o governo e tal. E aí, diferente de tudo que eu vim falando para vocês nos últimos 3 dias, o que eu falo hoje para vocês? Que o Antecipa.gov é um programa de financiamento do governo mais difícil de se conseguir. E ele não é simplesmente ter um contrato com a administração pública que vai te resguardar de conseguir antecipar. Eu, por exemplo, eu tenho um contrato de 1.400.000 com a Caixa Econômica Federal. E mesmo sendo a Caixa Econômica Federal que paga, não há possibilidade de fazer antecipação. Sabe por quê? Eu acho que eu vou até falar aí na frente para vocês. A antecipação, ela só é permitida se o contrato ou o edital tiver vindo com a cláusula de autorização de antecipação de recebíveis. Raramente eu encontrei nesses 14 anos 2 únicos editais que vieram com essa autorização de antecipação de recebíveis. E ainda com essa autorização de antecipação de recebíveis, a gente tem observado que os bancos eles estão um pouco retraídos para liberar dinheiro vinculado, às vezes, com o governo. Porque existem algumas linhas para que o banco é um financiamento comum, então o banco precisa analisar a situação, tanto do órgão público que está liberando esse crédito, quanto também da empresa. Então, a empresa ela tem que estar com o CNPJ ok, sem inadimplência, e os responsáveis, os sócios também. Então, é uma linha de financiamento comum. Entendido? Alguém tem dúvida? Para mim que alguém chamou? A iniciativa do Antecipa.gov, que é o Programa de Antecipação de Governo Federal, ela permite a cessão fiduciária de contratos administrativos para o pagamento de empréstimos e financiamentos realizado por instituições financeiras credenciadas pelo Ministério de Gestão e Inovação. E aí, gente, a maioria do Antecipa.gov é só para as licitações do governo federal. E aí a gente está falando, eu trouxe para vocês um mar de informações. Eu disse nesses 3 dias para vocês que não existe só o governo federal, existe o governo estadual, existe o governo municipal, e aí é uma porta gigantesca que se abre aí para nós licitantes. Como é que é feito o Antecipa.gov? Deixa eu só ver se essa próxima aqui já é explicando. Então, análise de crédito e risco de performance são feitos pelas instituições financeiras e aí elas têm a liberdade de operar ali conforme elas têm de política. Então, se elas entenderem que elas podem liberar, ok. Se elas entenderem que elas terão que negar, elas negam. Como é que é realizado o processo? Se vocês digitarem no Google Antecipa.gov, vai cair na páginazinha do Antecipa.gov. Lá coloca todas as informações do contrato, inclusive o contrato entre você, licitante, e o órgão, e submete ele à análise. Quando você, licitante, submete à análise, o órgão público
que faz ali a gestão na LGI, igual eu coloquei ali atrás, encaminha para os bancos que são credenciados. E os bancos que são credenciados vão devolver como uma proposta, como uma oferta para vocês analisarem qual melhor adequa ao momento de vocês. E ali vocês escolhem o banco, dá o ok, retorna e aí começa a tramitação do financiamento. Mas tem sido bem difícil conseguir. Então, os riscos são mitigados por meio de mecanismo de trava bancária. Os pagamentos são realizados em contas indicadas, caso o fornecedor cumpra com as suas obrigações contratuais. No Antecipa.gov, eu estou tentando Antecipa.gov na Caixa Econômica Federal, mas eu tenho conta aberta no Banco do Brasil. Então, o que ele vai fazer? Você precisa abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, porque todo o seu crédito vai cair pela Caixa Econômica Federal e quando cair, haverá o desconto da parcela. Então, é um financiamento comum. As empresas poderão apresentar às instituições o contrato firmado com a administração e solicitar antecipação. Para isso ocorrer, os editais, né, dos respectivos contratos têm que ter a previsibilidade da cessão de crédito decorrente de contratação. Se não houver essa observação, essa informação no edital e no contrato, não consegue antecipar, tá? Já o Pronamp 2024 é uma linha de crédito oferecida pelo governo também, auxilia no desenvolvimento e fortalecimento do negócio. É um programa que juntou a outros apoios de crédito e foi lançado em 2020 na resposta do cenário do Covid-19. E aí o Pronamp ele tornou-se permanente com a publicação da Lei 14.161 de 2021. E aí vem reutilizando os recursos, porque não são todas as empresas que pegam financiamento. Então, eles conseguem reaproveitar recursos, tá? Então, a reutilização, por exemplo, do Pronamp agora foi autorizada até dezembro de 2024 e permite contratações de mais de 50 milhões em crédito. Você, licitante, por exemplo, que é MEI, você pode pegar até 30% do teto de faturamento, que, se não me engano, é 84 mil. Então, você consegue pegar 20 mil em financiamento pelo Pronamp. Quem é empresa vai pedir ali o faturamento, quem já é microempresa, o faturamento, a linha de faturamento dela, na verdade, as transmissões de informação, e aí daquele saldo acumulado de notas fiscais emitidas, de receita, 30% você consegue pegar de financiamento. Na mentoria, eu tenho uma aluna que ela conseguiu o Pronamp, junto ao Banco do Brasil, que já era o banco que ela fazia movimentações. Então, é muito importante que seja um banco que vocês já tenham relação para que consiga mais facilmente, porque mesmo assim ainda tem uma demora, tá? Algumas perguntas, né, que a gente sempre recebe. Quem é MEI, Ellen, tem direito ao Pronamp? Sim. Quem é MEI, ele pode solicitar, e antes o grupo não era contemplado, era só os microempreendedores, as empresas com receitas até 4,8 milhões. Então, agora, tanto o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, elas também podem solicitar o crédito. E para solicitar, a empresa busca uma instituição credenciada, realiza a proposta e antes deve autorizar a Receita Federal a compartilhar os dados. Então, pede o contador, compartilha meus dados com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal. O processo é feito todo online por meio do ECAC. Eu tive a informação que a Caixa Econômica Federal libera mais fácil, mas eu não consigo provar porque eu não fui em busca. Mas a informação é de que ela consegue realizar a liberação do Pronamp muito rápido. Certinho, pessoal? Dúvidas? Estou meio cansada, né? Vocês estão vendo aí, mas hoje eu fiquei meio ruinzinha aí, parecendo uma gripe, um resfriado. Quem pode pegar o Pronamp 2024? Microempresas com faturamento até 360 mil por ano, pequenas empresas com faturamento anual de 360 a 4,8 milhões, empresa de médio porte com faturamento até 300 milhões e empresa de médio porte com receita bruta inferior a 300 milhões.
Qual é, Ellen, os primeiros passos para que eu possa entrar no mercado de licitação? Sendo fornecedor direto, você precisa abrir um CNPJ e, nesse caso, eu oriento o MEI. Por que, Ellen, que você orienta o MEI para quem está começando? Porque você vai começar sem uma dívida de imposto para pagar. Porque o MEI ele tem esse benefício de pagar a tarifa ali que, se não me engano, está R$ 70 a tarifa do MEI. Então, você vai poder chegar até 80 mil pagando esse valor. Quando você ultrapassa os 80 mil, a casa dos 80 mil, você pede a transição de MEI para microempresa. E aí, vai embora. Mas para quem está começando, eu oriento o MEI, por quê? São 16 opções de KNAI, de atividade que você pode trabalhar. Linha de fornecimento, prestação de serviço, e aí até que você realmente consiga já, né, deslanchar ali nos contratos, e isso vai depender muito mais de você e do seu capital, você vai poder estar ali pagando o mínimo de imposto. Mais uma coisa eu falo para vocês, não se atém somente ao MEI, não se dê por satisfeito somente ao MEI, porque o MEI tem esse teto, limita você. Então, vocês que estão aqui hoje estão para alçar voos gigantescos, né? Faturar aí na casa dos seus 30, 50, 100 mil reais, tá certo? Ellen, e para quem é consultor em licitações? Consultor em licitações tem que ir em busca do seu primeiro cliente. Eu coloquei lá no grupo para vocês hoje o resultado de uma aluna que ela me mandou agora já no finalzinho do dia, que eu consegui visualizar, o pessoal me mandou. E eu fico muito assim, eu falei isso para ela, que eu fico muito feliz com o resultado, porque são pessoas que, primeiro, conheceu o mercado, né? Viram inúmeras propagandas, porque hoje é o que mais tem de quem oferece curso de licitação, mas decidiu confiar em mim para que ela caminhasse nesse mercado. E aí ela me manda o áudio hoje, porque assim, eu sou meio que de perguntar, de estar ali, falando, fulano, o que está acontecendo? Me conta aqui como é que você está, você tem conseguido avançar? Para que eu consiga nortear individualmente. Né? A mentoria às terças-feiras, que são fixas durante um ano, elas são em grupo, então direciono todo mundo, escuto todo mundo ali, mas eu tenho um olhar individualizado para cada um, eu sei que ponto está cada um dos meus alunos, e olha que eles já ultrapassaram 100 alunos. Então, é sobre resultado na vida do outro. E eu fico feliz porque ela é servidora pública. Então, ela recebe ali o mínimo mesmo. Né? E quando ela vê, ela falou, Ellen, eu sinto que eu posso mais e eu consigo mais. Eu queria ter condições para minha filha, para minha mãe, queria ter minha casa. E o que eu disse para vocês nos outros 2 dias, a gente não consegue sair do ponto A para o ponto B se nós estivermos vendendo o nosso tempo, se nós estivermos trabalhando o nosso tempo, 8 horas diárias para uma pessoa. A gente só consegue avançar se nós empreendermos. E aí, Ellen, mas vai ter dia que vai passar? Vai ter dia que vai passar. Eu tenho dia que eu fico na frente do computador até as 22, até as 23 horas. Mas eu estou fazendo para mim. Eu estou crescendo o império para mim, para minha filha, para o meu marido, para nossa família. E isso é gratificante, né? Às vezes a gente fica ali na venda do balcão, no dia a dia, nossa, as vendas caíram, o que é que eu vou fazer? Mas a gente não vê as oportunidades, a gente deixa as oportunidades passarem. Então, quem trabalha, por exemplo, com a venda no balcão, que já tem comércio, agregue licitação no seu negócio. Por quê? Gravem isso que eu vou dizer para vocês. E quem hoje decidir caminhar comigo vai saber que eu sou uma mineira de muitos ditados populares. Um deles é: nunca deposite os seus ovos em uma única cesta. Tenha variadas fontes de renda. A Michelle está aqui hoje comigo e ela é do outro lado do balcão.
que eu digo para você, Michele? Busque um cliente para você. Busque um licitante para você representar. E aí você vai conhecer as infinitas oportunidades de mercado. A Ellen, eu não tenho experiência ainda e é diferente. E é muito diferente o lado de cá. É muito diferente. Mas Mas eu não sou impedida, eu teria até interesse, mas eu não sei se eu sou impedida de estar agindo assim. você é de- impedida aí, no seu órgão. Ah, tá. E, na verdade, você é impedida de licitar com o seu CNPJ, você estando dentro da sua empresa. Quando eu Entendi. falo assim, Michele, representa a Alfa Consultoria em licitações para mim, por favor, ou a HR Licitações, representa ela em licitação para mim, você vai Entendi. representar a minha empresa, que o CNPJ é meu. Entendi. Né? Existe uma questão que eu sempre digo, o que é moral e imoral, né? Não é correto dentro do seu próprio órgão. Então, dentro do seu próprio órgão, você concorrer a licitações não vai dar certo e não pode, não é permitido. A lei não permite isso, tá certo? Mas, com certeza, você tem uma região aí próxima a você e hoje, com o mercado como está, a gente pode trabalhar de onde a gente estiver. Eu Verdade. costumo dizer que licitação é o novo mercado digital. É, verdade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho analista de licitação que trabalha comigo, que ele mora no Ceará. A minha social media, ela é do Rio Grande do Sul. E o meu gestor de tráfego, ele é do Paraná. Então, eu consigo gerir todo mundo. Porque a internet trouxe a liberdade. E é a liberdade que a gente hoje busca. Eu vou entrar. Outro dia, meu enteado falou assim comigo: não, mas e se você receber uma proposta para trabalhar numa prefeitura? Eu falei: eu não quero. Eu não quero mais. A minha época de prefeitura já passou. E por quê, gente? A prefeitura, você vai entrar ali 8 horas da manhã, você vai sair às 17 ou 18 horas, você vai ter 1 hora e meia ou 2 horas de almoço, você vai ouvir muita encheção, tudo é para a última hora, tudo é já atropelando ritos e deveres, é você fazendo o que o outro não fez, e quem vai levar o título é o que não fez, sendo que foi você quem fez. Então, eu falei, não quero isso para mim, não. Estou de boa na minha consultoria, nas minhas aulas, no meu curso, no meu evento presencial em Belo Horizonte em novembro. Então, a internet e licitação é abrir portas. É o novo marketing digital, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, abrir seu CNPJ, emitir todas as certidões negativas de débito. Então, todas, quais são elas? Essas aqui, ó, que eu deixei para vocês. Todas essas aqui. Como é que vocês vão emitir, que eu já disse para vocês? No Google, fazendo a busca no Google, já cai na página lá certinho para vocês. Quem vier para a mentoria tem os links, né? Mas quem não está aí comigo, quem não conseguir entrar, já tem a dica aí para vocês. Já para o analista e consultor em licitações, prospecção de clientes e esse conhecimento básico de licitação. Como é que eu vou prospectar um cliente, Ellen? Por exemplo, como é que vocês chegaram até mim? Todo mundo que está aqui hoje na sala, como é que vocês chegaram em mim para esse evento de 3 dias? Instagram. Instagram. É a maior avenida que nós temos hoje. É aonde você não precisa pagar aluguel para nada. E o seu negócio vai rentabilizar. E aí, o que eu fiz para vocês chegarem até mim, eu ensino no módulo gratuito dentro da mentoria, que é cerca de 10, 15 minutos esse módulo. Eu paguei cerca de R$ 2.000 no curso para eu aprender. Aprender a fazer publicação, aprender
turbinar. E aí, dentro da mentoria, eu trago esse módulo de forma gratuita para vocês. Ellen, esse módulo é só para quem é consultor em licitação? Não, de jeito nenhum. Para quem tem o CNPJ também. Por quê? Porque quem tem CNPJ e começa a divulgar o seu negócio, vai chegar para as prefeituras. Todas as prefeituras hoje, os órgãos federais e estaduais, têm páginas no Instagram e Facebook. E aí eu falo para vocês, com a mais sincera, sendo a mais sincera possível, que é tão realidade que hoje é 16 de agosto, e aí hoje está liberado a campanha partidária, né? Início da campanha partidária. Gente, o feed meu, eu nunca vi tanto prefeito no meu feed, eu não sabia que eu tinha tanta gente daquele jeito. E aí eu vou correr no dedo e aparecendo prefeito, é 20, é 22, é 40, é não sei quanto. Então, é a avenida que está ali para a gente fazer negócio. E aí a gente perde a oportunidade. Mas eu estou aqui para ajudar cada um de vocês nesse negócio. Tá certo? Faz sentido aí para vocês? Clareou muito aí? Uma Bora. dúvida aqui, Ellen. Oi, Jean. Eu sou vendedor, não tem CNPJ, não tem nada disso. Eu estou leigo nessa situação. Você é o que você disse? Vendedor, Você, desculpa perguntar, você vende o quê? móveis, Móveis? fogão, televisão, guarda-roupa, sofá. Você vende para você mesmo? Não, sou funcionário. Funcionário. Tá, então vamos lá. Vou te dar 2 insights. Ou você licita para a empresa, se a empresa sua que você trabalha lá não participa ainda de licitação, você puxa algumas licitações aí na região, né, na área. O bom de loja desse porte é que ela consegue entregar em qualquer lugar. Então, ela tem uma facilidade com transportadora, porque se vai chegar para ela na onde ela está, ela consegue que da onde vai chegar despache para outros lugares, que é o que a gente chama na internet de dropship, né? A venda sem estoque. Você consegue negociar já com seu fornecedor. Então, para fazer dinheiro no seu bolso, Jean, você pode, né, oferecer esse serviço de licitação para a sua própria empresa aí que você trabalha, e você será remunerado para isso com comissões, percentuais de comissão, ou se não, você participa das licitações, abre o MEI, como eu disse aqui, abre o MEI no seu nome, não tem problema você ter carteira assinada e ter um MEI aberto. Você abre o seu MEI, começa a localizar as licitações que tem nesse segmento seu, verifica os preços, barganha o preço na sua loja e você mesmo já tem aí onde você compra e onde você entrega, sem necessidade de estocar. Entendi. Ah, Ellen, é um nicho mais caro, eu queria alguma coisa mais barata. Quando você abrir o MEI, você tem 16 opções para você colocar lá dentro. A Carol até colocou para mim, Ellen, qual nicho que você vê que mais se vende para os órgãos públicos? Eu coloquei, acho que foi no primeiro dia de aula com vocês, como eu vou responder para o Jean e para a Carol aqui agora. Coloque no meio de vocês opções de material de limpeza, de papelaria, expediente, gênero alimentício. Só não coloque gênero alimentício como laticínio, carnes. Por quê, Ellen? Porque vai exigir de vocês alvará sanitário e ele é mais difícil, mais burocrático para conseguir. Para quem está começando, é uma baita dor de cabeça que não precisa. Vamos fazer dinheiro primeiro e ir subindo as escadas, entendeu? Fez sentido? Carol respondeu aí para você. Daniel. Bora acelerar, gente. Ellen, eu quero entrar na licitação, mas eu tô com medo e tal. Gente,
entra com o MEI, vocês participam com o MEI de vocês, começa com as dispensas, que são valores menores, agrega serviço. Lembrem-se sempre, a Ellen falou para mim não depositar os ovos em uma única cesta. Então, além de eu participar para mim, eu vou participar para as outras empresas também. O Rodrigo não está aqui na sala hoje? Acho que não. Mas eu participo, eu faço consultoria para 5 empresas. 5 empresas, cada uma num estado diferente. Eu tenho, em média, 40 processos licitatórios por mês para participar. E eu não estou contabilizando os meus, da minha empresa, que eu ainda participo. E nem os meus alunos, que eu ainda assessoro. Estou lá na mentoria, pegando no pé deles para eles irem me citar. Meu aluno, que é analista, ontem ele mandou no grupo que a primeira licitação grande que ele fez uma licitação ontem de 4 milhões. Olha a comissão dele aí em cima, se for o mínimo que o mercado cobra, 1%. Olha a comissão que ele vai ganhar em um contrato. Eu fiz esse ano em comissões, e é claro, gente, que você tem que ter o bom senso com o cliente de vocês. Ele vai te pagar tudo de uma vez? Não, ele vai começar a prestar o serviço e você tem um contrato com ele, e à medida que ele vai fazendo o serviço, ele vai pagando vocês, né? Mas soma-se mais de julho para cá, tá? Porque a assessoria, principalmente essa que mais concorre às licitações, foi de julho para cá meu contrato com eles. Eu já fiz de julho para cá 40 mil de comissão com eles. Só com uma empresa. Eu tenho mais 3, 4. Então, assim, são oportunidades. O que vocês não podem é parar. Não pare. Carol colocou assim, já ganhei 159 milhões, mas era CLT e o chefe pagou o que ele quis, uma bonificação de 50 mil, mas muito aquém do que ele ganhou. E é por isso que eu falo, Carol, todo mundo que está lá comigo, eu deixo o contrato que eu uso meu, eu deixo de modelo lá em branco para vocês usarem também na consultoria. Eu tenho uma aluna, ela demorou cerca de 5 meses para vir para a mentoria, e ela tinha muito medo. Por que as pessoas têm medo? Porque tem muito curso no mercado que não dá resultado. Então, as pessoas têm medo de investir tempo e dinheiro com isso. E aí ela demorou muito, e aí um dia de manhã ela me chamou, já era tipo a 10ª vez que ela me chamava, e eu falei, o que foi, Dênia? Você está me chamando de novo, você não está aqui na mentoria? Aí ela, não, agora eu vou. Aí ela veio para a mentoria. E aí ela, como é que é isso? Como é que é aquilo? A gente vai direcionando e tal. E aí ela começou a ter resultado, mais de 6 milhões e tal. E aí eu falei assim, Dênia, como é que está seu contrato lá com a sua empresa? Como é que tá as comissões? Ellen, eu faço o processo, participo e a comissão vai para o vendedor. Gente, eu achei aquilo uma escravidão. Porque só quem vivencia o processo sabe o qual tenso é você participar da licitação, organizar os documentos, ter aquela responsabilidade do horário de participar, de todas as fases, intenção de recurso, protocolar o documento certo, proposta readequada. E aí, o cara, na hora que ganha, paga a comissão para o vendedor que não fez nada. Aí, no workshop, Como Prosperar com Licitações, eu falei para ela, abri alguns insights, falei assim, gente, vocês estão trabalhando, recebendo um salário fixo e vocês poderiam estar recebendo muito mais. E aí deu um exemplo para ela, falei, fulana, chega lá na empresa, segunda-feira, e fala assim, olha, foi muito bom enquanto eu estive aqui, mas eu também fiz minha parte para você. Eu fiz muito dinheiro para você e eu não fui remunerada por isso. Hoje eu estou pedindo demissão porque eu quero fazer para mim. Aí, Ellen, será? Eu não tenho coragem. Eu falei, o medo vai te deixar nesse mesmo lugar que você está.
Aí, beleza. Passou. Terça-feira, na mentoria, ela vira para nós e fala assim, Ellen, eu fiz o que você falou. E sabe o que a empresa falou? Que vai me pagar a comissão agora, de todos os processos licitatórios, e que se eu realmente decidir sair para me ser consultor e atender as outras empresas, que eles não vão me abandonar e eles serão o meu primeiro cliente. Então, assim, a gente fica com medo, com receio, e aí é cômodo para quem está ali nos pagando o mínimo. O Tudo Fala, porque que aparece para mim Tudo Fala, eu não sei o nome. Colocou assim, eu trabalho com mármore, como encontrar licitações na minha região? Na sua região, você vai nos sites das prefeituras da sua região. E tem muito serviço nessa área, não só de mármore, né? Eu não sei se você trabalha exclusivamente só com mármore, mas tem outras pedras também. Tá certo? Digita lá no Google, prefeitura de e o nome da cidade, coloca na frente licitação que já cai na página para vocês. Tá certo? Eu vi uma outra pergunta aqui, ó. Gabriel Ellen, gostaria de saber se o KNAI 7090-104 é uma atividade de intermediação, que abrange também intermediações e licitações, pode ser usado para qualquer licitação. Abre seu microfone e me explica, Gabriel, porque eu não entendi. Eu vou até já abrir aqui o KNAI para a gente ver. Ah, tá. É aqui, ó. O KNAI, ele é atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário. Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais. E, nesse caso, a melhor solução pode ser abrir uma microempresa. Na verdade, não vai entrar licitação. Se não me engano, licitação entra com serviços... Tá me ouvindo, pessoal? Com serviços administrativos. Não é de intermediação, você não vai fazer intermédio, tá certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu espero que tenha sido de muito proveito esses 3 dias aqui comigo. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. E eu vou apresentar para vocês o programa de treinamento, a mentoria DNA do licitante. Eu trago o Luiz Fernando, gente, que foi o case que eu falei para vocês. Hoje eu até tentei que ele estivesse aqui, mas eu não consegui. Eu tive um mal-estar hoje durante o dia por causa da garganta. E aí eu tentei falar com ele já no finalzinho da tarde, mas o telefone dele eu não consegui. Mas eu vou deixar lá no grupo o vídeo dele para vocês verem, para vocês acompanharem. Eu falo que o Luiz é o case de sucesso, né? Até falei para vocês aí os outros dias, porque ele realmente foi, sem olhar para trás, e ele tocou o barco em licitações. Ele assinou contratos de mais de 2 milhões, presta serviço de consultoria para o atacado da cidade dele. Ele falou para mim, eu fiz uma recorrência. Às vezes você que está aqui agora me assistindo não sabe nem ainda como fazer uma recorrência. Ellen, o que é uma recorrência? Uma recorrência é você ter um valor todo mês para receber do seu cliente que você presta consultoria. Então, todo mês você sabe que você vai receber dele 5, 10, 15 mil reais, porque você gerou uma recorrência de contratos para ele de licitação. E aí, de um MEI, em fevereiro de 2023, hoje a empresa dele já está na área de fornecimento de bloco intertravado. Então, é muito gratificante a gente ver o resultado das pessoas. Natiela é uma consultora em licitações, ela fez mais de 200 mil reais em licitações, morria de medo. Tanto o Luiz Fernando quanto a Natiela, elas vieram de curso aí do Gurus da internet, né? Bem conhecidos. Graças a Deus conseguiram deslanchar. A Daniara fechou contratos de mais de 200 mil reais para ela, para o CNPJ dela. O Felipe entrou na mentoria buscando agregar serviço para a contabilidade dele e da esposa e descobriu que, além de prestar o serviço para as empresas, ele poderia também participar. E aí ele já fez mais de 20 mil reais para ele, para o CNPJ dele, né? E aí trago para vocês. Chegou a hora de vocês fazerem o negócio de vocês. Vocês vão receber uma formação de analista em licitações com certificado.
acesso a mais de 70 módulos de conteúdo. Eu não ensino vocês a participar de dispensa, não. Eu ensino vocês a participar de uma dispensa, de um pregão eletrônico, do pregão presencial, ainda da concorrência. Então, absolutamente tudo ali voltado para licitações, desde analisar o edital até um recurso administrativo, vocês vão aprender. Vocês têm acesso ao suporte do WhatsApp nosso por 1 ano. Então, 1 ano vocês podem nos chamar o tempo que for, a quantidade de vezes que for, para direcionar vocês. E aí a gente tem encontros toda semana. Esse encontro é fixo pelo Meet, toda terça-feira, às 19h19. Dizer para vocês, Ellen, já chegou alguma vez de não ter? Só se cair um feriado ou se eu adoecer. Muito raramente eu adoeço. Porque nessa situação que eu estou aqui hoje, eu já estou sendo medicada para bola para frente, acelerar. Então, olha só os módulos. Deixa eu colocar a tela maior aqui para vocês. Os módulos que vocês vão ter aí na mentoria, que vocês vão conseguir aprender. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto a minha tela volta. Ficou travada aí para vocês? Voltou, né? O cronograma do curso, as boas-vindas. Dentro da mentoria lá já tem uma aula gravada para vocês de como abrir o MEI. E aí eu ensino passo a passo mesmo, como abrir o passo a passo. Tem material de apoio abaixo em PDF que vocês podem abrir, fazer o upload ali, o download, salvar. E eu aconselho vocês a criar uma pasta no computador e salvar todos os documentos que eu deixo ali para vocês. Conceitos básicos sobre a licitação, princípios que norteiam o processo licitatório, legislação, documentos de habilitação, análise do edital do pregão eletrônico, parte 1 e 2, cadastro no SICAF, consulta no Compras.gov, na parte 1 e 2, analista de licitação, aqui eu entrego para vocês na analista de licitação como que vocês vão prospectar clientes, quando uma licitação é por item ou por lote, conceito e sistematização sobre o pregão eletrônico, dispensa eletrônica, benefício por CME, EPP e MEI, escolha da proposta mais vantajosa, pregão, cadastro para disputar as licitações, cadastro para vocês receberem os alertas de licitação, estratégias para vocês ganharem a licitação, recurso administrativo, modelo do recurso para vocês seguirem, prática de processo licitatório. Neste módulo 21, eu gravo para vocês como que são as plataformas por dentro, para que na hora do processo licitatório, vocês não tenham dúvidas na onde vocês irem. E ainda que tenha dúvida, vai ficar mais fácil porque vocês já conhecem. E se tiver dúvida, pode chamar no suporte, tá? Reequilíbrio financeiro, tipos de termos aditivos, sistema de registro de preço, ata de registro de preço, conhecendo o empresário que vende para o governo, atestado de capacidade técnica. Ellen, como é que eu vou conseguir atestado? Como que é o atestado? Balanço patrimonial em índices contábeis. Não adianta ter o balanço patrimonial só por ter. O balanço ele tem que seguir o rito que a legislação pede. Todos os encontros ficam marcados, disponíveis no módulo 27. Licitação presencial, que será excluída em breve, porém nós temos aí essa prorrogação, né, até 2027, então até 2027, se Deus quiser, ainda está lá. O bônus para vocês é o módulo 29, o marketing digital versus licitação. Então, o que é que o marketing, o que é que a internet tem de bom para nós licitantes? No módulo 30, eu trago modelo de documentos, modelo de atestado conforme o TCU. Por quê? Porque não é só ter um atestado. Eu participei de uma licitação e ela está paralisada tem 2 meses. Eu não sei se o pregoeiro está com medo de responder, o que é. Por quê? Ele atentou, ele recebeu e acatou a habilitação de um licitante com um atestado que não tinha nem timbrado, não tem identificação de quem deu o atestado. Não tem assinatura, tem lá uma rúbrica que não tem um nome que identifica quem é o setor, quem é que deu aquele atestado. Então, o atestado não é um papel em branco. E pelo atestado, você descobre até se ele é falso, para você inabilitar seu concorrente. Então, o modelo de atestado tem que seguir
o que o Tribunal de Contas da União pede. Tragam uma planilha de custo em Excel bem básica mesmo, que basta vocês colocarem lá, minha caneca custa R$19, eu quero um lucro de 20% e o meu transporte é R$3 por caneca. Ele já te dá o preço de venda da sua caneca. Isso facilita, porque para quem vai participar de licitação na linha de fornecimento, precisa ter o preço inicial e até um limite que você vai chegar ali de desconto, tá? Modelo de recurso administrativo e o modelo de contrato de prestação de serviço. No módulo 31, que é engenharia, eu trago planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e o BDI. Vocês recebem de bônus o evento Vivendo de Licitação, a nova lei de licitações e contratos, o módulo 33, sistema aberto, aberto e fechado e sistema fechado. Eu falei aqui hoje para vocês muito superficial, só para vocês entenderem que existe, caso vocês, né, vivenciem isso, para que vocês não se assustem. Mas aí na aula, no módulo 33, eu explico detalhadamente como que é cada processo desse, cada sistema desse. E trago, aqui não está para vocês, mas tem um módulo bônus, que é acesso ao workshop Como Prosperar com Licitações. Por quê, Ellen? Porque nós fomos criados com algumas crenças limitantes. E algumas crenças que nos fazem permanecer onde estamos, não nos permite que a gente dê um passo adiante. E também, além disso, que o medo seja o nosso principal inimigo. Ele não deixa com que a gente avance. Então, no workshop Como Prosperar com Licitações, eu trago, baseado em 2 livros, uma apresentação para vocês. Mentes Brilhantes e O Mais Esperto que o Diabo. Baseado nesses 2 livros, eu trago para vocês como que a nossa mente muda hábitos e como que a nossa mente pode nos enriquecer. E que tudo parte da nossa mente. Absolutamente tudo. Porque o nosso pensamento, ele gera uma ação e a nossa ação vai gerar um resultado. Então, de bônus para vocês que não estavam aqui, no módulo aqui, mas vocês terão acesso ao workshop Como Prosperar. Um bônus exclusivo para quem entrar hoje, que é a análise individual do negócio de vocês e o nosso acompanhamento do primeiro processo licitatório. Então, vai participar da licitação, aquele áudio que eu deixei lá para vocês, por exemplo, a gente já reservou para a nossa aluna. No dia 29 de agosto, nós vamos estar acompanhando ela na licitação com o cliente. Por que faz isso, Ellen? Porque a gente quer resultado. E se para nós, que já estamos no mercado há tanto tempo, ainda dá um friozinho na barriga ao participar de uma licitação, imagina quem está indo participar pela primeira vez e que ainda está representando uma empresa. A responsabilidade de representar uma empresa é muito grande. Então, a gente quer que o nosso aluno tenha êxito, que ele tenha resultado. E, por isso, a gente acompanha o nosso aluno no primeiro processo licitatório. Lembrando, é só para quem entrar hoje. Vocês também vão receber a comunidade, né? Acesso na comunidade DNA do licitante, que ali é onde estão todos os alunos, os mentorandos ativos, para uma troca de informação mesmo, gente. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele estava na área de prestação de serviço, sendo consultor, e agora ele vai prestar consultoria na área de fornecimento. E aí ele perguntou no grupo, pessoal, quem está aí na área de fornecimento, consegue me falar o percentual que vocês cobram? Como é que vocês cobram? Então, é sobre isso. Marketing versus licitação. Como estruturar suas redes sociais e o workshop Como Prosperar com Licitações. Então, é isso aqui, olha, já tinha colocado à frente, mas não vi que a equipe tinha preparado desse jeito. E aí eu queria saber de vocês, quanto que vocês estariam dispostos a investir hoje na mentoria? O que vocês acham que esse entregável que eu passei para vocês seria um preço justo, bacana? Pode falar, pessoal, sem receio. Nossa, gente, ninguém quer falar? Seria uma quantia muito
Quem é que falou aí? Eu não Jean? consigo. Se seria muito, Jean? Sim. O que seria muito, Jean, para você? 500, 400, 300. Não, não, nem tanto. Vamos lá, ó. O investimento da mentoria são 12 pagamentos mensais de R$ 234,70 ou à vista com desconto R$ 2.347. Essa é a mentoria avançada, onde vocês vão ter acesso a todos aqueles entregáveis que eu acabei de passar para vocês. Mas eu trouxe hoje para vocês somente 3 vagas com desconto, esse link aqui. Então, o investimento hoje para vocês da mentoria avançada são 12 pagamentos de R$ 179,97 ou à vista R$ 1.797, com esse link exclusivo aqui para vocês que a gente vai deixar no grupo daqui a pouco. Mais somente 3 vagas. Por quê, Ellen? Porque é uma mentoria, gente, não é um curso, né? A gente não consegue atender, né, 50, 100 pessoas de uma vez em uma única mentoria, porque o nosso processo de atendimento é individualizado. Então, a gente recebe as demandas de vocês no individual, para atender. E aí eu trouxe para vocês 2 oportunidades. A do investimento aí da mentoria avançada, que é essa que eu enviei para vocês, e também a mentoria básica. O que difere a mentoria avançada da mentoria básica? O acesso a mim e a minha equipe. Na mentoria básica, você vai ter acesso a toda a plataforma da Hotmart, com os conteúdos que eu coloquei lá para vocês, mas vocês não vão receber o nosso acompanhamento do processo licitatório e não vai ter acesso ao workshop, como prosperar com licitações. Só isso. O que vai fazer de diferença? O investimento da mentoria básica hoje são 12 pagamentos de R$ 149,70 ou à vista R$ 1.497. Então, só retornando aqui para vocês entenderem, vocês vão ter acesso aos módulos gravados, vai receber a formação de analista, vai ter acesso ao suporte humano, vai participar dos encontros semanais em grupo, toda terça-feira, vai estar na comunidade, a gente não tem distinção, fulano pagou X, ciclano Y, não tem isso. Vocês vão estar na comunidade, no WhatsApp, e vai ter acesso a todo o conteúdo gravado. Não vai receber somente a nossa assessoria no primeiro processo licitatório e também o acesso ao workshop Como Prosperar com Licitações. E aí eu trouxe para vocês hoje, aplicando os cupons de desconto, o link de desconto, o investimento da mentoria básica, 12 pagamentos de R$ 99,50 ou à vista com desconto, R$ 997. Então, 12 de R$ 99,50. Para vocês terem acesso por um ano em absolutamente todas as fases de licitação. E já a mentoria avançada, além de todo o acesso, a gente ainda vai estar acompanhando você quando você for participar da sua licitação. Faz sentido para vocês, pessoal? Ou é muito caro, Jean? Como é que ficou aí? Não, ficou bom. Mas isso aí seria no cartão em 12 vezes, no crédito? 12 vezes no cartão. Isso. Tem que arranjar um cartão com esse limite. Olha só, o que eu pedi o pessoal para fazer? Cadastrar esse link, deixar esse link válido para vocês até segunda-feira. Então, a gente vai liberar ele para vocês no grupo, vai colocar no grupo para vocês, e vocês conseguem efetuar com esse link de desconto até segunda-feira. Depois de segunda-feira, Ellen, o que acontece? 12 de R$ 234,90, a avançada, e a básica, 12 de R$ 149,70. Pode falar, Michele? Pode falar. Nós não estamos te ouvindo. Eu dei início ao curso com foco, estou terminando com outra, de tão importante que está sendo para mim. Que bom, Michele. Esse meu segundo foco seria a parte de estar dando consultoria ou mesmo venda.
Eu teria que estar aqui conversando com a minha família, que é um meio de eu estar buscando a todos a essa responsabilidade. Estou achando muito importante isso. Eu só precisaria te fazer 2 perguntas para você, para eu poder concretizar, né, o nosso contrato, né? Certo, A pode fazer. primeira, quem tem carteira assinada pode abrir empresa para microempreendedor? Sim ou não? Pode abrir, Pode abrir, não tem problema. não tem problema. E a segunda pergunta, eu preciso da prestação de serviço de um contador para eu abrir a empresa de o microempreendedor? O MEI, O MEI? aqui, ó, eu trago na mentoria para vocês o módulo gratuito ensinando vocês a abrir. Vocês não vão precisar De um contador. agora de início, não. Aqui, ó. Show. É o módulo 3. O módulo 3, porque eu tenho alunos que começou não tinha nem CNPJ aberto. Então, no Certo. módulo 3 é a aula bônus de como abrir um MEI. E aí eu faço lá o passo a passo, tem um PDF abaixo com os links. Você abre o PDF, copia o link e joga no Google, que ele já cai no link certinho, para não correr risco, né, de ter que... A gente sabe que a internet tem muita gente aleatória ali e querendo, né, levar vantagem. Então, não é cobrado nada, já está aqui de forma gratuita. Porque se você for pagar um contador para abrir o MEI para você, o mínimo que ele vai cobrar é R$ 200. Exatamente. E você vai ver que lá você abrindo, aí seguindo os passos, você não vai ter dificuldade. Certo. Show. E aí você vai ter 3 vertentes para atuar aí com licitação. Você já atua, né, na fase interna de licitação, você vai poder vender com o seu CNPJ ou de alguém da sua família. E uma Isso. terceira opção é você prestar consultoria. E se você seguir tudo certinho, Michele, você vai ver que as 2 oportunidades de vender com o seu CNPJ e prestar consultoria vai te fazer, às vezes, sair do serviço público. Porque vai rentabilizar e você vai ter uma liberdade maior de tempo. De tempo geográfico. Assim, está faltando só 5 anos para eu me aposentar. Talvez não valeria a pena por isso. Pelo meu fato, né, que está faltando um pouquinho. Mas com certeza acreditaria sim. Mas aí com 5 anos você já vai estar bem sólida no mercado, então você já agrega uma renda também. Sim. O que não dá para a gente ficar é sem fazer dinheiro, não é, gente? Tô certa? Obrigada. Ó, a Carol colocou que uma vaga é dela. Carol, nós estamos soltando o link lá daqui a pouco no grupo. James vai correr atrás aí do cartão. Daniel, se não comprometesse o limite, era moleza esse valor, porque é um valor que a gente às vezes gasta, né? Vou ali na rua, no final de semana, no barzinho, a gente gasta mais do que isso. E se tem uma coisa que eu falo para vocês que eleva a gente, é a questão de conhecimento, de você conhecer, de você saber. A Michelle estava aqui para uma finalidade, e aí ela teve insights para outras questões, além de ajudar ela no que ela já faz. Então, conhecimento não pesa, não dói a cabeça, não dói o pescoço, agrega valor aí para vocês. E eu juro de todo o coração que eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui hoje comigo. Sexta-feira, 8h20 da noite, né? Então, eu sei que é difícil, algumas pessoas têm compromisso, mas eu também acredito que o primeiro compromisso é com vocês. E aí é fazer o resultado de vocês. E eu quero, sem dúvida alguma, que daqui 2 meses, 30 dias, vocês façam assim, eu iniciei com licitações e foi a Ellen que me ajudou e que me abriu a porta. Porque aqui eu apresentei para vocês 2 planos. Independente do dinheiro, Ellen, eu vou comprar a básica. Compra para vocês conhecerem. Eu não estou aqui para vender a mais cara para vocês, de jeito nenhum. Porque eu quero ouvir de vocês o que eu ouvi da minha aluna hoje. E, ó, gente, que não é... Eu tenho aquele
Eu tenho aquele feeling, sabe, de professor lá de antigamente, de puxar a orelha e falar assim, pessoal, o que é que está acontecendo? Vamos para cima, sabe? Por quê? Porque o resultado de vocês será o resultado meu também. Ellen, você está me incentivando a investir em mim, mudar de carreira, eu vou para a mentoria com certeza. E uma coisa que você disse, Carol, é incentivar você a investir em você. A gente precisa, inclusive no workshop eu falo sobre isso, a gente precisa preocupar com a gente e investir na gente. Os nossos, eles só estarão bem se nós estivermos bem. E toda vez que nós estivermos bem, nós vamos transbordar na vida da nossa família, na vida do marido, dos filhos, do pai, da mãe, do tio. Então, a gente precisa investir na gente, investir em conhecimento, investir em imagem. Eu falo sobre posicionamento de imagem no curso, no marketing versus licitação. Nas plataformas, como é que você tem que se apresentar, como é que o cabelo tem que estar, como é que a foto de perfil tem que estar. Então, eu falo sobre isso lá para vocês. E no dia a dia, a pessoa, eu sempre vou buscar responder vocês por áudio, por quê? Para mim é mais rápido, né? Questão de tempo. Mas vocês vão me mandar mensagem, eu vou responder vocês por áudio. E direcionando sempre vocês a estarem tendo ali o melhor direcionamento e a melhor tomada de decisão. Tá certo? O Jean levantou a mão, mas eu acho que a internet dele está caindo, não está conseguindo ficar. Bom, pessoal, o meu recado para vocês. Jean voltou, pode falar, Jean. Meu telefone tá descarregando, eu tô voltando aqui, vai cair a qualquer momento. Sim, pode falar. É só para avisar mesmo que tá saindo toda hora, tá descarregando. Eu estou encerrando aqui. Eu vou deixar para vocês a foto lá no feed do Instagram do nosso último encontro. Eu vou liberar esse material de apoio para vocês. O link da gravação vai estar disponível amanhã e provavelmente é amanhã que vai mandar o PDF também. E hoje a gente vai colocar lá no grupo para vocês alguns depoimentos, né, dos nossos alunos e os entregáveis com os links das duas mentorias para vocês ficarem à vontade. E quem quiser, né, Ellen, eu preciso de uma condição diferente no cartão, eu preciso da entrada de tanto e preciso de uma condição diferente no cartão, chama também que a equipe vai estar aí disponível para caminhar e ajudar vocês. E mais uma vez, eu só tenho a agradecer a paciência de vocês, de estarem aqui comigo, me ouvindo. E eu fico muito feliz de poder ter agregado e transbordado na vida de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. E um beijo carinhoso. E eu conto com vocês aqui comigo, viu? Desse lado de cá. Até breve. Tchau. Tchau.